Boa noite, caríssimos irmãos e irmãs. Mais uma vez é uma satisfação estar aqui compartilhando de um momento tão importante com os aqui presentes e com os nossos irmãos que nos acompanham pelo Facebook. Que muita luz, que muita energia chegue a cada um de vocês em suas casas, em seus leitos hospitalares, com os nossos irmãos reclusos, nossas crianças acolhidas, enfim, a todos aqueles que necessitam do amparo e do acolhimento espiritual, fluídico e energético. Lembramos a todos para verificarem os seus aparelhos celulares, se está devidamente colocado no silencioso ou no modo avião, para não termos intercorrências no decorrer, né? E não cortar a nossa comunicação com a espiritualidade. Se vocês perceberem, hoje as nossas crianças não estão descendo para a sala de aula, porque até o dia 13 de janeiro as prof estão de férias, né? Merecido descanso para eles. Também lembrando que nós temos as nossas campanhas de arrecadação de alimentos não perecíveis e roupas em condições de uso, para serem também compartilhadas com irmãos que precisam do auxílio. E uma outra parte fica para o pequeno brechó que nós temos, que também reverte em recursos para custear as nossas despesas. A gente sabe que não tem como a gente sobreviver sem ter alguma fonte, né? Hoje é a nossa última doutrinária de 2024. E hoje vai ser um momento de reflexão. Uma reflexão da doutrina durante esse ano. Mas também vamos, ao longo dessa conversação, vamos reflexionar sobre as nossas vidas, sobre o nosso viver. Como anda, como foi, como está e como será. Esse como será depende muito do hoje. O hoje, ele está extremamente em evidência e importante. O hoje é o que vai fazer a diferença na vida de tantas pessoas e na nossa. Isso tudo vai ser reflexionado no decorrer do diálogo de hoje. Então vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, respirar fundo, nos acomodar da melhor maneira possível em nossas cadeiras e de antemão agradecer pela oportunidade que nos foi concedida de aqui estarmos, pelas nossas próprias pernas, pela nossa vontade e até mesmo pela vontade de alguém nos conduzir até aqui. Estas pessoas também são merecedoras de muita luz, cada um fazendo a sua parte como pode, na medida do possível, mas jamais recuando diante das suas provas e resgates. Querido Pai, peço a Ti nesse instante que permita aos nossos irmãos consoladores estenderem as suas mãos dadivosas sobre todos nós, sobre todas as pessoas que nos acompanham, que estão se conectando fluidicamente com todo este momento. Permita-nos, Senhor, sermos abençoados pelas Tuas mãos, pelas Tuas dádivas, pela Tua energia. Permita-nos, Senhor, sermos abraçados por esses nossos irmãos da espiritualidade benfeitora que aqui estão presentes. Permita-nos, Senhor, sermos merecedores de todas estas dádivas. E se ainda não somos, permita-nos, Senhor, aprendermos a buscar, a galgar cada vez mais conhecimento em lugar ao teu lado. Permita-nos, Senhor, sermos pessoas melhores e estender a nossa mão a todos aqueles que ainda não foram por Ti tocados. Que sejamos nós, Senhor, a ferramenta, o instrumento para se aproximar daqueles que precisam, que necessitam, ou que não têm a condição sequer de pedir por si só. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Pai, de todos os males físicos e espirituais. Em teu nome, em nome da espiritualidade benfeitora, gratos somos pela oportunidade. Vamos iniciar a doutrinária para nós sermos felizes para proceder na prece inicial. Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através do Bezerra de Menezes e suas legiões e companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornam merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos grandiosas no socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Faze-me, divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as formas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos, obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Grato, irmã. Então, irmãos, só relembrando a todos que a gente precisou alterar nossa plataforma de transmissão. Passamos, que era antigamente no YouTube, passamos para o Facebook, a pedido das pessoas que preferiram, né, acompanhar pelo Facebook, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa conversação de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre o viver, o exercício de percepções ao nosso entorno. Percepções, exercício. Sim, precisamos o tempo todo estar exercitando. Mas exercitando o que mesmo? O que a Bíblia nos diz? Que o sentido da vida está em Deus. Deus é a chave de tudo. Deus é que merece ser elevado o tempo todo. Deus é o Criador da vida. Por isso é Ele quem dá sentido às nossas vidas. Deus nos criou para seu louvor e glória. Ele nos formou de maneira especial, para mostrar a sua glória e o seu amor através de quem? De nós. Nós somos também a chave disso tudo. Esse é o grande sentido da vida. Se nós não existíssemos, Deus não teria nenhum tipo de trabalho. Mas nós somos a obra-prima dele. E nós precisamos estarmos, no mínimo, a esta altura. Sermos dignos. Viver é um constante exercício de percepções ao nosso entorno. Compreender, acima de tudo, meus queridos, nem tudo é só risos, alegria. Nem toda quietude é calmaria. Nem todas as lágrimas são de tristeza ou de alegria. Sempre existe um contraponto. A pergunta 63 do Livro dos Espíritos, formulada por Allan Kardec, e a resposta direcionada pelos Espíritos da codificação remete-nos ao pensamento de que, vejam bem, a vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria.
tecnicamente falando, né? Esse agente sem a matéria não é a vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem o seu agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. Ou seja, como outro dia, numa outra oportunidade, eu comentei aqui, nós somos extremamente necessários para o processo evolutivo espiritual. Sem a matéria, não existe reencarnação. Então não ocorre os resgates, a evolução. Mas sem o espiritual, o que seríamos de nós? Estaríamos vegetando? Sem um propósito? Qual seria a opção de eu ser bom ou ser mal? Que propósito eu teria? Não, eu vou ser mal, eu vou ser fácil, eu vou vida fácil, vida louca, tudo mais, porque eu não tenho nada para resgatar, eu não preciso. Ao contrário, que bom que existe a questão espiritual e material, e ambos se conectam. Eles se interligam e precisam um do outro. Ambos necessitam do resgate. André Luiz, em seu livro Missionários da Luz, orienta-nos. Sendo assim, a vida é um bem maior e inalienável. Exatamente. Para cada um de nós, em especial, nos dois planos da existência. Vejam bem, nos dois planos, plano físico e plano espiritual. O ser espiritual necessita do corpo físico quando do processo reencarnatório, como assim falei, para a sua jornada evolutiva. Assim como o corpo, para adquirir a vida, necessita do espírito, na sua forma de princípio inteligente, para dar-lhe a vitalidade necessária para seguir em sua caminhada evolutiva. Esta opção conjunta, conectada, compreende então o mais belo projeto do pensamento divino. O pensamento que somos nós. Deus nos trouxe. Onde cada um de nós recebe a possibilidade de crescimento, enquanto ser espiritual vivendo na materialidade, para aprender a amar verdadeiramente. Não esqueçamos disso. Revela-nos o Espiritismo que somos espíritos imortais e que a verdadeira vida é a espiritual, que é eterna. Ela preexiste e sobrevive a tudo, independente ou independentemente ao nosso mundo material. Aqui é somente passageiro, o planeta Terra. A vida corporal simplesmente é transitória, passageira, fugaz. É somente um entremeio de um plano complexo que se chama vida ou viver. Vamos falar um pouquinho da doutrina espírita? Agora entramos na reflexão. A doutrina espírita nos conduz a tantas reflexões, né? Por suas obras básicas, por seus inúmeros títulos ditados por irmãos luzeiros. Lembrando, para quem lê bastante o Evangelho, nos ensina a sermos melhores, a fazer o bem sem ostentação, a amar os nossos inimigos, entender o que realmente são os inimigos. A fé e a caridade. O que realmente é caridade? O que é fé? A fé raciocinada, não a fé cega. O egoísmo. O que realmente é ser egoísta? O que é ser humilde? Humilde é aceitar tudo? Egoísta é bloquear tudo? Amar ao próximo como a ti mesmo. Sobre a nossa missão inteligente na Terra. Estão lembrando desses títulos que foram trabalhados aqui? A honrar o nosso pai e a nossa mãe. Quanto foi debatido sobre isso? Em especial no Dia dos Pais, no Dia das Mães. A perdoar para ser perdoado. Como eu posso querer ou exigir que alguém reconheça se eu não o faço? Mas para isso nós temos que ter o quê? A paciência. Outro título do nosso Evangelho. E tem um título bem interessante. Deixar vir a mim as criancinhas. Tem também o orgulho e a humildade. Enfim, tem um básico, máximo.
O poder da fé. O poder de acreditarmos em algo que não tocamos, não sentimos, teoricamente. Não sente ainda, ou já sentiu e precisou vir a uma casa espírita para educar esta questão de sentimento. A tal mediunidade, a aproximação máxima com os nossos irmãos luzeiros ou aqueles que estão necessitando de auxílio. Também se manifestam materialmente nos nossos corpos, nas nossas mentes, no nosso emocional, que por vezes é tratado como loucura e que sabemos que não é tanto assim. Como se diz, né? Não é para tanto. Vamos tratar essa loucura do irmão com passe, com água fluida, com estudo, com entendimento, com amor, com acolhimento e com compreensão. Mas o que manda em tudo isso é com paciência. A vida é feita em ciclos. E estamos findando um ciclo. Muitos dizem, é só um ano, coisa do homem. Sim, coisa do homem. Coisa do homem, o homem que raciocina, sabe que a vida é feita de ciclos. Tudo é feito de ciclos. Senão não teria primavera, outono, inverno e verão. Quando todos se completam, transformam-se em um ano e assim por diante, né? Então são ciclos. E nós fizemos parte disso. Mas vamos, de novo, reflexionar sobre o primeiro. Quanto eu aprendi neste ciclo de 2024? Existe algo pendente? Será que eu tenho algo que ficou pendurado neste ano? Não estou falando das contas. Esquece o banco. Esquece os boletos. Esquece o IPVA. Esquece tudo. Vamos falar de nós. O que eu fiquei pendente? Não olha para mim. Tá? Né? Não me olhe. Ou nos olhemos uns aos outros. Eu fiquei pendente contigo alguma coisa, seu Ed? Carmen, Rose? Fiquei. Eu poderia ter sido melhor. Eu poderia ter escutado mais. Eu poderia ter observado mais. Mas tem uma bem importante, né? Que é o número 3 ali. Pendências de perdão. Pelo amor de Deus, me perdoe. Que isso é extremamente necessário. Porque eu perdoo vocês. Cada um de vocês. Aprender a amar, a compreender o meu próximo, a respeitar os seus limites, o seu momento, o seu ciclo, a sua doença, a sua dor, a sua solidão, a sua angústia. Eu preciso aprender a amar o meu irmão que está passando pela necessidade, pelo enfrentamento, e não simplesmente dizer, quem pariu Moisés que embale. Não é assim, meus irmãos. Nós precisamos compreender uns aos outros, com paciência, com benevolência, com amorosidade. E o número 5. Paramos para observar ao nosso entorno? Ou estamos como cavalo de padeiro, tapando a nossa visão e somente sigamos em frente? Não como se fosse uma viagem sem olharmos pela janela. Aliás, a nossa vida é uma enorme viagem. E nós precisamos olhar pelas janelas da vida. Senão a gente não viveu. Nós precisamos abrir as portas que a vida nos oferece. Senão, não aproveitamos. Nós precisamos conviver. Nós precisamos nos dar. Nós precisamos nos aceitar. Nos permitir. Sem julgamento. Nem sequer se olhando no espelho. A auto-obsessão, né? Que é aquele extremismo de auto-julgamento. Eu podia ser melhor. Por que eu não fiz? Por que eu não sou mais bonito? Por que eu não tenho olho azul? Por que eu não tenho cabelo comprido? E assim vai. Por que eu não tenho posses? E esquece de uma coisa tão importante. Que bom que eu tenho vida. Porque tem tanta gente que está trocando tudo isso por 5 minutos a mais de oxigênio.
Só isso. Vamos seguir? Voltando agora na numeração, agora nós vamos desmembrar cada situação. Lá no número 1, da corzinha laranja, lembra? Aí ó, já tem até treinamento aí, vocês viram? Fiquei mais sábio? Qual o aprendizado de vida? Colheu sabedoria? O que nós fizemos neste ciclo, só nesse de 2024? Eu fiquei mais sábio mesmo? Será? Poderia ter sido melhor. Qual aprendizado de vida eu tive? Eu me permiti aprender? Eu aceitei pontos de vista alheios? Eu colhi sabedoria? Eu fui atrás? Eu analisei as possibilidades de eu crescer, de ser melhor? Lá no número 2, existe algo pendente? Adversidades que me recusei em aceitar ou aprender? Olha bem, adversidades, dificuldades, todos nós temos. E que me não deixaram o eu que não quis, não suportei, nem sequer aceitei, aprender. O que de bom eu obtive? Custou caro? Valeu a pena? Analise todas as coisas que foram ofertadas a ti nesta vida, neste ciclo. E sobre as pendências de perdão, não dei ou sequer pedi. Reconhecer nossos erros, isso é bem difícil. Somos seres falhos, meus irmãos. A gente erra. Aliás, nós viemos para esse mundo para aprender com os nossos erros. E vamos errar muito. E por vezes, somos derrotados, sim. Não somos infalíveis, não somos a perfeição. Estamos em processo de melhoria. Processo. Então não nos culpemos tanto. E sim, somente nos esforcemos, continuemos, nos permitimos a buscar cada vez mais as oportunidades que nos são dadas. Não são vendidas, são dadas. Número 4. Aprender a amar além do que já amava. Eu era bom, eu gostava. Eu preciso gostar mais. Eu preciso aceitar mais. Eu preciso olhar mais distante. E não somente até onde a minha sombra se limita. Olhar ao meu entorno e ver que tem muita gente necessitada. Eu não estou dizendo se desfaça das tuas posses para ajudar o próximo. Às vezes o próximo nem precisa das tuas posses. Ele precisa somente que você o escute. E para isso nós precisamos promover a expansão do nosso coração sem limites. Nosso coração foi feito para trabalhar ilimitadamente. E normalmente quando o nosso coração nos abandona, falha, falando da forma mais física, é porque a gente não gerenciou como deveria. Não é isso? Enfim, número 5. Parou para observar e admirar o seu entorno? A beleza da natureza? Olha o que a natureza fez, que muitos trataram como uma tragédia. E ontem ainda olhávamos uma notícia onde o mar estava cristalino e que há pouco tempo estava tomado. Quantas casas se perderam, quantas vidas se foram. Mas nenhuma se foi sem que fosse a sua hora. Tudo foi programado. Pararam para observar as pessoas? Se conectaram com o meio? Para juntos evoluirmos? Como é importante, às vezes, a gente parar e só observar o movimento. Como se estivéssemos na sacada de um apartamento. Ou trepado numa árvore, enfim, olhando o movimento. Olhando as pessoas, seus comportamentos, suas caridades, suas loucuras. Enfim, seres humanos. A vida, irmãos, é de ciclos, mas isso não significa que ao findar de um tudo, ou ao findar de um, tudo se extingue. Ao contrário, muito é agregado e segue para o próximo, como um processo evolutivo. Terminou 2024, vamos fechar as portas, agora 2025 é tudo novo.
Não, senhor. Coisas novas virão, mas muitas coisas levaremos como aprendizado e outras agregadas para continuar junto conosco no 2025. Tudo aquilo que nos faz bem, que nos fortalece, que nos equilibra, que nos harmoniza. Uma coisa importante, me preocupar com as dores da humanidade. Auxiliar aos que estão passando por provas as quais já adquirimos experiência. A gente já tira de letra. Expandir novamente nossos corações. Como é importante nos preocuparmos com as dores da humanidade. E não somente dizer, aqui está tudo bem. Ah, coitados. Faça uma prece, se você não tem como auxiliar de outra forma. Como foi bonito o trabalho que foi feito com o que aconteceu com as enchentes no Rio Grande do Sul. Mostrou que o ser humano é esforçado, que ajuda. Mas no meio destes esforçados e que ajudam, ainda tem, como se diz, aqueles irmãos que ainda precisam evoluir, que se aproveitaram da situação, da oportunidade, para tentar algum tipo de benefício. E a gente sabe que ocorreu muito. E ainda ocorre. Somos a parte do mundo e ferramentas importantíssimas em suas mudanças. Todas, sem exceção, para o bem e para o mal. Nós somos ferramentas que movimentam tudo ao nosso entorno. É a gente o responsável, ou o agente responsável por tantas situações que ocorrem no nosso entremeio. Então, se a gente consegue promover situações complicadas, a gente, no mínimo, tem que saber a como descomplicar. No mínimo. Tudo é reflexão. Posicionar-nos e colaborar para as mudanças ao nosso entorno. Não somos apenas espectadores dentro desse mundo. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade diante de tanta tristeza, diante de tanta perturbação, diante de tanto desequilíbrio de alguns. Nós precisamos, dentre as nossas preces, como fala o seu Ed numa prece dele, que diz que é para emitir luzes aos nossos dirigentes do mundo, aqueles que com um canetaço ou com um clicar de um botão resolvem extinguir ou não com nós todos. Então nós precisamos também desse posicionamento. E não somos espectadores ou somente caroneiros nesta vida. Tudo está na nossa mão, sob nossa responsabilidade. Somos parte do mundo, devemos combater o mal com o bem. E nós sabemos como. Ah, mas é difícil. Ah, eu não quero me indispor. Ah, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Bom, então você está sendo o quê? Somente espectador. Você precisa, nós precisamos fazer algo. E o momento agora é crucial, meus irmãos. Por isso que estamos agora fazendo um rescaldo de 2024. E de todas as doutrinárias, para aqueles que são muito frequentes aqui, lembram desses assuntos, dessas temáticas que foram muito abordadas. Que possamos olhar ao nosso entorno com maior atenção. Abramos mais os nossos olhos. Aumentemos a capacidade auditiva. E é isso que se refere no início das percepções. Eu preciso perceber o que está acontecendo no entorno e não fingir demência. Dizer que, eu não vi, eu não ouvi, eu não sei. Não sei de nada, eu não acompanho. Então você é somente espectador. Quando muito. Nós precisamos nos inteirar. E é desta forma que nós crescemos, que nós evoluímos, que nos fortalecemos como seres viventes. Com percepção, iremos identificar e projetar carinho e solidariedade onde quer que necessite. E da mesma forma, receberemos gratuitamente o retorno merecido pelas nossas ações e pelas nossas omissões. É no íntimo, meus irmãos, no íntimo de cada um de nós, que ecoa a necessidade de ser compreendido,
Mas para isso precisa também compreender o real sentido da sua existência. O que eu vim fazer aqui? Para mim poder fazer algo por alguém, primeiro de tudo eu preciso entender onde é que eu estou, por que eu estou, qual o objetivo de eu aqui estar. Somente nasci? Como falávamos aqui com meu irmão que está sentado na primeira cadeira, penso, logo existo. Mas não somente existir, não somente o eu, e sim o nós, o compreender o que nos envolve, o porquê de nós estarmos juntos, o porquê de aqui estarmos hoje. Nós poderíamos estar todos numa festa. Não poderíamos? Mas não. Estamos aqui, na última doutrinária de 2024, preocupados conosco, com os nossos familiares, com o nenê que está por vir, e assim por diante. Pelo nosso amigo, irmão, parente que está doente, que está internado no hospital, por nós que precisamos de energia, por todos aqueles que hoje estão sendo merecedores dessas energias que aqui estão sendo compartilhadas. Esse é o significado real de tudo. No íntimo do ser. Sorrisos carregam tempestades que, se não cuidadas, são devastadoras. Silêncios gritam mais alto que palavras em bom tom. Olhares pedem socorro, sem nada a dizer. Nem tudo que se cala significa leveza, e sim muito peso e dor guardados no peito. Muito. A saudade, a falta que um ser pode fazer na vida do outrem, corrói uma alma cheia de boas intenções. E se não for cuidada, sucumbe. Assim, como um pássaro que dentro da gaiola canta, não significa só felicidade. Quem parece em paz, quem parece em paz, pode talvez estar preso a dores invisíveis, mas perceptíveis aos olhos de quem quer ser caridoso. Quem quer. Lembraram do livre-arbítrio que eu falei em todas as doutrinárias durante 2024? Por isso, devemos exercitar todas as nossas percepções. Sim, todas aquelas que até mesmo do básico ou no básico do ensino escolar é desenvolvido por tantas ou para tantas outras atividades corporais, emocionais e socioemocionais. Quanto é trabalhada as percepções nas crianças no ensino fundamental. Mas para que tanta coisa? Muitos pais nos perguntam. Aí é para serem seres melhores, seres evoluídos, seres que se interligam, que agregam. E mesmo quando o coração opta por não dizer uma palavra sequer, olhe, escute com sinceridade. Um abraço sem motivo aparente faz muita diferença. Diante das inúmeras reflexões que ao longo do ano foram trazidas em nossas doutrinárias, meus irmãos, nos grupos de estudo, nos atendimentos fraternos, nas conversas de corredor, podemos sim fazer a diferença sempre, desde que tenhamos dentro de nós a verdadeira significação do que é vida e o viver. O que de fato é importante para nós. O que de fato, por que aqui estamos ou estarmos. Sem julgamentos ou comparações. Não precisa. Mas sim respeitando os limites de cada um dentro do seu processo evolutivo. Respeitar o limite. E não aquilo de dizer assim, fulano não adianta. Já faz 1 ano que está estudando e não entra nada no cérebro dele. Paciência. Continuemos. Em dado momento, vai entrar. E que bom se nós já tivemos uma oportunidade melhor que ele. E se tivemos uma oportunidade melhor, é porque tem algo maior sendo destinado para nós. Porque muito será cobrado a quem muito é dado. E se para nós foi dado oportunidades, conhecimento,
condições espirituais, é porque nós temos algo por fazer por alguém, ou por tantas pessoas, além de nós. 2024 foi de muitas provações e resgates, de evolução, de aprendizado, de construções e reconstruções, de desentendimentos e entendimentos. Que bom! Diante das tantas perturbações que nos cercam, que não são poucas, mas nós precisamos estar sempre sujeitos, sucintos, hábeis para lidar com isto. Tudo isso nos fortaleceu para continuarmos, para sermos pontos de luz nas escuridões do desconhecimento humano. Não precisa eu levar o conhecimento a ti, basta eu apontar você para o conhecimento. É você que tem que ir atrás. Afinal, é você que autoriza a entrada da espiritualidade e a conexão perfeita na tua vida, na tua essência. E não porque fulano determinou. É você que tem a chave. Ou você deschaveia, ou permanece chaveado. Devemos sempre ser gratos pelo muito e pelo pouco. E obstinados à busca do crescimento individual para um reflexo coletivo. Se nós aqui estamos aprendendo, crescendo individualmente, somando tudo isso, transforma-se em um meio melhor, em um coletivo melhor, em uma vizinhança melhor, em uma comunidade melhor, em um mundo melhor. Caríssimos, chegando ao final da nossa conversa de hoje, deixo uma mensagem. Que possamos, no próximo ano, trilharmos com mais experiência e sabedoria diante dos caminhos pedregosos e espinhosos da vida. Sempre buscando ser um terreno fértil para a construção do bem e da paz, da sabedoria e do amor. Afinal, o homem é do tamanho de sua generosidade. Antes de encerrar, eu queria agradecer a cada um de vocês que passou 2024 colaborando com esta casa, acompanhando, dando suporte, a todos os nossos trabalhadores incansáveis que dedicam um pouco do seu tempo, das suas vidas, da sua família, que vêm aqui trabalhar com dor, com preocupação, com tristeza, mas vem aqui sabendo que ele é importante e vai fazer a diferença para alguém. Nossos passistas, nosso diretor espiritual, o pessoal que trabalha no atendimento fraterno, na desobsessão, nossos orientadores dos grupos de estudo, aos estudantes, ao irmão que fornece as fichas do passe, ao irmão que veio aqui pintar as paredes para deixar mais harmonioso. Quanta coisa é feita para que tenhamos um momento sempre melhor e mais salutar para trilharmos essa caminhada. A pessoa que trabalha no brechó, a todos que nos acompanharam nos brechós, aquela irmã que faz a comida no almoço durante o brechó, a todos, sem exceção. Me perdoem se eu esqueci de alguém, mas a intenção não foi esquecer, e sim lembrar. Relembrar de como é importante a coletividade, como é importante a doação, pequena que seja, mas somada aos outros, fica enorme. E dá certo, funciona. Eis a nossa casa espírita, que é um ponto de luz numa comunidade, ordeira, trabalhadora, sensível e que quer progredir, que quer prosperar, quer evoluir, quer aprender cada vez mais a viver. Uma boa noite a todos, fiquem bem, fiquem com Deus. Um bom final de ano, né? Se for dirigir, não beba. Tá bom, gente? Vamos agora passar ao segundo momento, onde ocorre a fluidificação das águas e também o passe coletivo e o individual no final. Lembrando, para aqueles que têm a fichinha do passe, aguardem sentados e serão chamados pela numeração. E ao final também os demais que não têm tratamento sigam em paz para suas casas. E a nossa irmã Denise vai promover a nossa prece final. Uma boa noite a todos.
e tudo que pedimos na oração, crendo o receberemos. Prece de Cálices. Deus, nosso Pai, que sois todo o poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do outro a compaixão e a caridade. Deus, dai ao que juras pela vida, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao jovem o pai. Senhor, que a vossa vontade esteja sobre graça, Senhor, para aqueles que não nos conhecem, e esperança para aqueles que são. Que a vossa vontade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, uma faísca do vosso amor pode atrasar a terra. Deixar-nos beber nas fontes dessa vontade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, um só coração, um só pensamento subirá para o